Relatos de casa assombrada. A casa onde a criança via as pessoas mortas. Minha irmã e eu costumávamos ser babá em uma casa que até hoje é o lugar mais estranho em que eu já colocamos os pés. Eu era mais nova, então comecei a cuidar da criança quando ela já era um pouco mais velha. Mas ao longo dos anos todos nós tivemos experiência naquela casa. E olhando para trás, parece que cada uma viveu uma parte diferente de algo que nunca fez muito sentido. E honestamente, acho que o pior de tudo aconteceu com a minha irmã mais velha. Para você entender melhor o cenário, a casa não era só antiga, ela ficava completamente isolada. Era cerca de 1,5 km afastada da estrada principal, por uma estrada de terra particular que passava por um pântano e depois por uma floresta densa, escura, daquele tipo que parece engolir o som. A casa em si era uma mansão de 3 andares, do século XIX, construída no topo de uma colina. De longe, já dava uma sensação estranha. No entanto, havia uma quadra de tênis abandonada, tomada por rachaduras e mato alto, em um pomar que claramente não era cuidado há anos. As árvores cresciam tortas, com galhos secos, como se aquele lugar tivesse sido esquecido. O isolamento não era só físico. Lá dentro, não pegava sinal de celular, nunca. O telefone fixo, metade do tempo não funcionava, porque os pais esqueciam de carregar. Era como se, quando você entrasse ali, você estivesse completamente desconectado do mundo. A casa também tinha algumas coisas que já deixavam qualquer pessoa desconfortáveis. Um elevador antigo que precisava ser puxado manualmente, um velho daqueles usados para comida entre andares, tudo rangia, tudo parecia cansado. E ainda tinha o jardineiro. Ele morava em um casebre no fundo da propriedade, meio isolado. Os donos deixavam ele caçar ali mesmo e preparavam os animais. Então, às vezes, quando você chegava pela entrada, dava de cara com aquele homem estranho, sozinho, desossando um cervo pendurado. Aquilo já era o suficiente para te deixar em alerta, antes mesmo de entrar na casa. Mas o mais estranho não era isso, era a criança. Quando minha irmã mais velha começou a cuidar dele, ele ainda era um bebê, e mesmo assim, já tinha coisas fora do normal. Ela dizia que às vezes ficava olhando o monitor do bebê e ouvia passos no quarto. Mas sempre tentava se convencer de que era só imaginação. Uma casa velha faz barulho. Até o dia em que não dava mais para explicar assim. Uma tarde, ela estava na cozinha do porão, preparando o almoço. Era um lugar meio isolado da casa, silencioso, e foi aí que ela ouviu vozes, conversas, risadas, vindo do andar de cima. Na hora, ela congelou. Os pais não deviam voltar por horas. Então, tentando racionalizar, pensou que talvez ela estivesse esquecido de avisar sobre alguém. Uma empregada, uma faxineira, qualquer coisa. Ela subiu um pouco as escadas, hesitando. Então, decidiu perguntar para o menino, que já tinha uns 3 ou 4 anos naquela época. Seus pais têm alguém trabalhando aqui hoje? Ele olhou para ela com total naturalidade e respondeu: não. Às vezes a gente ouve vozes, mas a mamãe e o papai dizem para não falar sobre isso. Aquilo ficou na cabeça dela. Mas não foi a única coisa.
Em outro dia, enquanto ela cozinhava, aconteceu algo pior. Pelo canto do olho, ela viu alguém atravessando o cômodo. Uma mulher. Quando virou a cabeça rápido, só conseguiu ver as costas dela entrando na sala de TV. E no segundo seguinte, a TV ligou sozinha, sem ninguém lá. Ela disse que, naquele momento, entrou em pânico por dentro, mas não podia demonstrar. Então, tentando agir normalmente, pediu para o menino ir desligar. E foi aí que ele começou a chorar. Ele se recusou a entrar sozinho, implorando para não ir. No fim, ela foi com ele, mas deixou ele entrar primeiro, porque no fundo ela também estava com medo. Teve outra situação que marcou muito. Os pais viajaram e pediram para minha irmã cuidar da casa. Ela não quis ir sozinha, levou um amigo. Enquanto faziam uma ronda pelos cômodos verificando tudo, a porta do quarto principal bateu com força e a maçaneta começou a girar, como se alguém estivesse tentando abrir por dentro. Não foi vento, não foi dúvida. Os dois se olharam por um segundo e simplesmente correram para fora da casa, sem pensar duas vezes. Quando minha outra irmã começou a cuidar do menino, ele já tinha uns 6 anos, e foi aí que o comportamento dele ficou ainda mais perturbador. Ele começou a falar coisas estranhas, apontar objetos pela casa e dizer que pertenciam às pessoas mortas. Não era brincadeira, era natural para ele. Ele falava como se isso fosse óbvio. Até o carro dos pais ele apontava e dizia: esse é o carro das pessoas mortas. Mas o mais assustador aconteceu um dia com uma pintura. Ele ficou parado, olhando fixamente para ela, sem piscar, sem se mexer. E de repente, entrou em um tipo de transe. Começou a repetir o nome de um homem, várias vezes, enquanto se jogava no chão. Minha irmã entrou em desespero. Teve que gritar com ele até que ele voltasse. E quando voltou, parecia não entender nada, como se não lembrasse. Quando chegou a minha vez de cuidar dele, ele já tinha uns 8 anos. Eu lembro perfeitamente desse dia. Eu estava sentado no chão do corredor enquanto ele brincava. Tudo estava normal. Até que, do nada, ele olhou para cima do meu ombro e a expressão dele mudou. Ele ficou confuso por um segundo, então começou a rir. Uma risada estranha, forçada. Eu percebi o que foi. Eu perguntei o que foi e ele respondeu: foi nada, eu só vi alguém, mas não queria te assustar. Naquele momento, meu estômago afundou, porque eu sabia que não tinha ninguém atrás de mim. Ou pelo menos não deveria ter. Ao longo dos anos, uma coisa se repetia constantemente: os terrores noturnos. Ele acordava gritando, falando sobre um homem no quarto. Às vezes corria a escada abaixo, completamente em pânico. Isso sempre acontecia quando ele dormia em um quarto específico. E o pior, quando ele fazia pijamadas. Os pais colocavam todas as crianças naquele quarto, e várias delas tiveram exatamente a mesma reação. Acordavam gritando, falando de um homem no quarto. Uma outra babá que trabalhou lá simplesmente se recusou a ficar dentro da casa depois que o menino dormia. Ela ficava na varanda, sozinha, mesmo de madrugada, mesmo com frio. Preferia aquilo do que ficar lá dentro. Mas o mais perturbador de tudo era a reação dos pais. Eles pareciam assustados. Eles não pareciam assustados, nem preocupados. Pareciam gostar daquilo. No dia do transe, eles riram. Disseram que ia comentar com o terapeuta, como se fosse algo comum. Eles eram excêntricos, amavam coisas sinistras, faziam festas enormes de Halloween, e estavam envolvidos com práticas espirituais e esotéricas. E então veio a parte que fez tudo piorar.
A casa tinha um histórico. Era conhecida por ter sido frequentada por um ocultista famoso que realizava rituais ali. E quando você junta tudo isso, o isolamento, as vozes, as aparições, o comportamento da criança e a forma como os pais tratavam tudo aquilo, fica difícil não pensar que eles sabiam. Sabiam exatamente onde estavam vivendo e escolheram ficar ali, mesmo que algo naquela casa nunca tivesse ido embora.